Salve cabeças, bem-vindos ao quarto dia da nossa Semana HIIT, tá certo? Essa semana incrível aí que o Medcoff organiza para todos vocês. E hoje a gente vai ter uma aula aí comigo, Felipe, na cabeça e pescoço, cirurgia de cabeça e pescoço, tá certo? É uma aula que ela serve de base para todas as outras aulas que a gente vê ao longo do curso, tá certo? Que é uma aula que todo médico tinha que saber. É aquela famosa aula que um paciente chega para você lá com uma bolota no pescoço e fica, o que eu vou fazer, tá certo? E a gente vai falar sobre isso, vocês vão sair craques em bolota no pescoço, a famosa cabeça e caroço, tá certo? Nessa nossa aula dessa semana HIIT, tá bom? Um grande abraço e aproveitem! Salve cabeças, e aí, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos ao curso HIIT aí do Medcoff. Eu sou o Felipe e eu que vou estar com vocês aí, andando um pouquinho nessa nossa caminhada na especialidade mais nobre que tem, que é a cirurgia de cabeça e pescoço, tá bom? E a gente começa aí a nossa trilha da cirurgia de cabeça e pescoço com aquela que é a base da nossa especialidade, que são os diagnósticos diferenciais das massas cervicais. E veja, pessoal, eu falo que é uma base porque essa aula aqui, ela cabe para todo mundo, tá certo? Todo médico precisa ter uma noção de diagnóstico diferencial das massas cervicais, tá bom? E vocês vão ver ao longo não só dessa, mas de todas as aulas que a gente tiver com vocês, a gente vai tentar fazer um esquema de você entender as coisas, tá bom? Essa é a minha prioridade com vocês aqui, esse é o meu compromisso com vocês. Vocês vão entender e tentar compreender a cirurgia de cabeça e pescoço. Eu sei que é uma especialidade que muitos não gostam, muitos têm uma certa aversão, porque acha difícil ou porque não teve muito contato, mas é só por conta de não ter contato mesmo, tá bom? Eu vou provar para vocês aí, vocês vão ver ao longo desse curso, que vocês vão entender, vão compreender as nuances aí da cirurgia de cabeça e pescoço, tá bom? Vamos lá, começar com diagnósticos das massas cervicais. Pessoal, eu falo que é para todo mundo por isso. Existem diversas, dezenas, centenas de doenças que se manifestam com bolota no pescoço. Essa é a famosa aula apelidada carinhosamente de cabeça e caroço, tá bom? Por quê? Diversas doenças se manifestam com massa cervical, pessoal. É aquela imagem de ambulatório que você vai ver de interconsulta, de enfermaria, vão te pedir uma avaliação, a sua tia vem com a bolota no pescoço e fala, e aí? O que é isso, né? O que fazer? É essa gama de doenças e de manifestações que aparecem, tá certo? E a gente precisa saber como investigar isso e quais são os possíveis diagnósticos para a gente tomar uma conduta aí melhor para esse paciente, tá bom? Então, massa cervical é isso, é aquela gama de coisa que pode ser desde doenças locais, da cabeça e do pescoço, até doenças sistêmicas, tá bom? Doenças cujo tratamento é cirúrgico e doenças cujo tratamento é clínico, tá bom? Então veja, a gente tem essa diversidade de coisas. E veja, pensar numa diversidade de coisas sem ter um norte, sem ter uma trilha, uma linha de raciocínio, é praticamente impossível. Por isso que uma das coisas mais importantes quando a gente está frente a uma massa cervical é organizar os raciocínios, tá certo? A gente tem que organizar a nossa cabeça, o nosso pensamento, para aí sim, organizando, fazer um diagnóstico preciso, tá bom? E aí, lógico, fazer o tratamento mais apropriado para aquele indivíduo, tá bom? E como é que a gente faz essa organização? Nosso raciocínio tem que estar baseado em 3 premissas. Primeiro, faixa etária, história clínica e exame físico, tá bom? Quando a gente consegue ter isso muito bem claro, isso muito bem delimitado, a gente consegue dividir as massas cervicais em 3 grandes categorias, pessoal. Aí fica muito mais fácil para a gente pensar. Veja, a gente tem massas congênitas, inflamatórias e neoplásicas. Praticamente todas elas a gente consegue colocar dentro desses 3 grandes grupos. E fazendo isso, pessoal, identificando se ela é congênita, inflamatória ou neoplásica, a gente já consegue, veja, partir de um começo bem estruturado, um começo bem delimitado, tá certo? E veja, muito bem, como é que a gente vai fazer esse começo? Beleza, a gente já raciocinou, sabemos que estamos de frente de uma massa congênita, inflamatória ou neoplásica, muito provavelmente. E agora? O que a gente faz nesse momento? A gente precisa lançar mão daquela propedêutica que, a gente aprende no começo da faculdade. Veja que não é nada além disso, tá bom? Você vai fazer aquilo que você foi treinado a fazer no curso de medicina. Primeiro, tirar uma anamnese muito bem feita, fazer um exame físico bem feito completo desse paciente, exame físico geral e exame físico segmentar, tá bom? Lançar mão eventualmente de algum exame complementar, para sim fazer um diagnóstico preciso, o mais preciso possível, e instaurar o tratamento mais adequado. Essa aula de diagnóstico diferencial de massa cervical. O que a gente vai ver? A gente vai ver esses 3 primeiros. Vamos ver a anamnese bem feita, o que a gente precisa observar, vamos ver o exame físico e exames complementares principalmente, a parte mais
importante dessa aula é a final aí, eu vou mostrar para vocês com alguns exemplos. Diagnóstico, tratamento, não se preocupem, pessoal, a gente vai ver isso ao longo desse nosso curso aí, ao longo da nossa caminhada na cabeça e pescoço, junto com as aulas específicas para cada doença, tá bom? Então, não se preocupem, isso a gente vai ver, não se preocupem agora com isso, tá bom? Vamos ver os 3 primeiros. E eu começo com vocês para falar um pouquinho sobre a anamnese com essa questão aqui, pessoal. Olha só, USP de 2020. Massas cervicais em adultos podem ser de diferentes etiologias. Assinale a alternativa mais adequada em que a sequência de causas é apresentada de acordo com a distribuição de frequência mais observada nessa população. E aqui, pessoal, existe uma certa proporção em relação à etiologia da massa cervical e à idade do paciente. Eu trouxe para você esse quadrinho aqui que diz pra gente. Veja, geralmente a gente divide em 3 grandes faixas etárias, de 0 a 15 anos, de 15 a 40 anos e mais de 40 anos, adultos para idosos, né? Veja, se a gente dividir essas 3 faixas etárias, a gente consegue colocar como se fosse um pódio aí, um ranking de qual é a mais comum, segunda e terceira. Repara, pessoal, que doenças inflamatórias, infecciosas, elas ocupam o primeiro lugar até a nossa segunda faixa etária aqui e o segundo lugar na terceira. É muito comum, né? Lógico, doenças inflamatórias darem adenomegalia, uma amidalite com adenomegalia é muito comum. Por isso que doenças inflamatórias infecciosas sempre ocupam aqui o topo das colocações. Mas o que eu quero que você reflita com essa tabela não é decorar, tá bom? Mas é entender o quê? Quanto mais cedo a gente tiver um paciente com massa cervical, mais possível que ele tenha uma doença inflamatória infecciosa e congênita. Veja, a neoplasia numa criança é muito mais raro. Pode existir? Pode, está aqui, mas é muito mais incomum. Então, massa cervical em criança, veja, é muito mais comum algo ser inflamatório infeccioso e até mesmo congênito. Veja o outro extremo, pessoal, é lógico, aqui inflamatório infeccioso também. Mas o que eu quero que você repare é que a neoplasia ela ganhou uma importância muito grande aqui. Então, conforme a idade passa, nós temos sim uma concentração de doenças neoplásicas, benignas ou malignas, que seja um pouco maior. Então veja, quanto mais idoso a gente tem que pensar em doenças neoplásicas e por fim doenças congênitas, que podem aparecer, mas são a última na importância, tá bom? Então veja, se você tivesse esse conceito de idade aqui para responder essa questão, você conseguiria acertar. Falando de um adulto mais de 40 anos, por exemplo, qual que seria a nossa grande suspeita? Carcinoma metastático de orofaringe, veja, uma neoplasia, linfonodomegalia reacional e cisto tireoglosso. É justamente aqui a nossa sequência de prioridades aí do nosso pódio de massas cervicais daqueles grandes grupos, tá bom? Aí fica muito fácil a gente acertar, tá certo? Além da idade, que eu trouxe essa questão como exemplo que é importante também, a gente tem o tempo de evolução. Por que é importante? Porque a gente consegue também separar naqueles 3 grandes grupos em decorrência do tempo de evolução. Uma doença aguda, veja, antes de 30 dias acabou de surgir essa doença, um início rápido, muita cara de ser algo inflamatório infeccioso. Subaguda não, pessoal, veja, já a cara de ser algo neoplásico, pode ser até benigno, mas neoplásico a gente tem que ficar de olho. Acima de 4 meses, veja, pode ser tudo, né? Pode ser inflamatório, algo que ficou cronificado ali, pode ser congênito, o cara tem isso desde que ele nasceu, tá certo? Ou até mesmo neoplásico benigno, tá bom? Então veja, nada disso sozinho vai indicar pra gente uma ou outra. A gente tem que fazer juntar todas essas peças de quebra-cabeça para montar a nossa imagem, tá certo? Mas a gente já consegue ter um norte a partir dessas informações. Além disso, o que ajuda a gente também é a localização da massa. É lógico, pessoal, o pescoço ele é uma região anatômica muito rica. A gente tem estruturas anatômicas importantíssimas num segmento muito curto, muito pequenininho, muito compacto, né? Então a gente localizar a massa é importante, porque vai dizer pra gente mais ou menos o que tem ali. E como é que a gente divide o pescoço? Tem diversas maneiras, tá, pessoal? Veja, a gente pode falar da linha média, falar das massas da linha média do pescoço, região anterior, massas altas ou baixas do pescoço, os triângulos cervicais, níveis cervicais, o pessoal no trauma também tem aquelas zonas cervicais, né? Quando tem ferimento traumático do pescoço, zona 1, 2 e 3, veja, existem diversas formas da gente separar o pescoço. Quais são as mais conhecidas e as mais intuitivas? A primeira delas são os triângulos cervicais, tá certo? São esses triângulos aqui. A gente usa a musculatura do pescoço, a principal musculatura do pescoço, veja, esternocleidomastoideu, tá aqui, ó, o trapézio lá atrás, o músculo digástrico aqui na frente, aqui embaixo da mandíbula, o homoioideu, que está aqui vindo para escápula, do ioide para a escápula, veja que a gente consegue formar
diversos triângulos no pescoço. E cada triângulo é intuitivo dizer, né? Onde fica o triângulo submandibular? Na axila? É lógico que não, né, pessoal? Está embaixo da mandíbula. Então são triângulos muito... É muito fácil de você relacionar, é muito intuitivo. É por isso que a gente também divide o pescoço nesses triângulos, tá bom? Então, triângulos cervicais ou trígonos cervicais, muito utilizado. Porém, mais até do que os triângulos, uma classificação que foi proposta lá pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center é essa daqui, tá certo? Que é de níveis cervicais. Pessoal, eles dividiram o pescoço em níveis cervicais, de 1 a 6. O que são esses níveis cervicais? São conjuntos, são grupamentos de linfonodos que drenam uma parte bem particular da região da cabeça e pescoço, tá certo? Por exemplo, boca tem uma drenagem linfática para aqueles linfonodos da região, principalmente 1, 2 e 3. Um exemplo para vocês, tá bom? E aí a gente consegue segmentar o pescoço, da mesma forma que o pessoal do tórax divide o pulmão em segmentos, o fígado faz aquela segmentação hepática, então a gente faz isso também com o pescoço, tá bom? Aqui eu trouxe só para mostrar para vocês, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa segmentação cervical na aula de esvaziamento cervical. A gente vai falar, vocês vão entender como a gente constrói isso, fiquem tranquilos, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? E aí, o que mais que a gente precisa ver? Aspecto da lesão, como é que isso pode influenciar para a gente? Veja, se a gente consegue identificar a consistência dessa lesão, o conteúdo, se ela é fixa ou não, mobilidade com relação a estruturas adjacentes ou até mesmo profundas, isso também direciona para a gente, né? Veja, doenças congênitas geralmente possuem uma apresentação cística, doenças malignas, endurecida e fixa. E veja que isso, ao longo da nossa formação médica, a gente já foi incorporando esse conhecimento. Isso também é algo bastante... isso é algo bastante fácil para a gente assimilar, né? Então, mais uma pecinha do quebra-cabeça para no final a gente montar a nossa imagem, tá certo? É mais uma dica aí, tá bom? Além disso, sinais e sintomas associados. É lógico, pessoal, é aí que vem a história de tirar uma boa anamnese, uma anamnese bem feita, uma anamnese bem colhida. Não só direcionada ao pescoço, à bolota que você está vendo, mas a tudo, tá certo? A tudo. Lembra que eu falei, doenças inflamatórias, por exemplo, podem dar febre, racho cutâneo, pode dar dor. Veja, doenças neoplásicas, sintomas de via aérea digestiva superior, disfagia, disfonia, dispneia, otalgia, vocês vão ver que isso são sinais de alarme, por exemplo, para um carcinoma espinocelular de mucosa do trato aéreo digestivo superior. A gente vai falar disso. Perda ponderal, síndrome consumptiva, né? Lembra a gente de alguma neoplasia maligna. Sintomas de compressão, mas não de invasão, doenças congênitas, neoplasias benignas que eventualmente crescem e comprimem. A gente precisa estar atento a tudo isso. E, além disso tudo, antecedentes e dados epidemiológicos. É lógico, né, pessoal? A gente fala em cabeça e pescoço que a gente lida muito com câncer, né? É lógico, a gente lida realmente com bastante tumores malignos, tá certo? E veja, tabagismo e etilismo está muito presente na nossa epidemiologia. A gente precisa perguntar, sim. Tabagismo e etilismo, história familiar de câncer, infecção por HPV, HIV, infecção viral, é importante para algumas afecções do pescoço, história de radioterapia prévia, contatos familiares e com animais, aquilo que a gente já faz na anamnese completa, a gente precisa sim fazer aqui também, tá bom? E aí, falando de anamnese, a gente vai para exame físico. Depois de fazer a anamnese, a gente vai examinar o nosso paciente. Como? Pessoal, aqui é exame físico geral. Muitas vezes doenças sistêmicas, mais uma vez eu vou repetir isso, doenças sistêmicas se manifestam com massa cervical. Então a gente precisa sim, mas eu sou cirurgião, eu não tenho nem mais estetoscópio. Vai sim auscultar tórax. Mas eu vou ficar do lado do leito. Vai sim palpar o pulso do paciente, vai ver como ele está, vai ver mucosa, vai ver temperatura, aferir sinal vital. Isso é crucial para a gente investigar uma massa cervical. Cá entre nós, na prática a gente já precisa fazer isso. Na prova, você vai ter o que você quiser lá. Então é óbvio que você vai fazer isso também na hora da sua prova. Então não esqueça, e não esqueça que isso é fundamental, tá certo? Para a gente chegar ao diagnóstico, tá bom? Orofaringoscopia. Felipe, não faço nem ideia do que seja isso. É abrir a boca, isso é o nome chique para oroscopia. Na hora de fazer a oroscopia, a gente vê o quê? Oro, boca e faringe, a orofaringe também. Então, a gente faz uma orofaringoscopia, muitas vezes negligenciado na prática, pessoal. E a gente consegue detectar grande parte das causas de massa cervical fazendo isso aqui, pedindo o paciente abrir a boca, tá bom? Não negligencia isso, a gente precisa ter esse dado ao avaliar uma massa cervical, para todos, tá bom? Laringoscopia, eu deixo isso aqui um adendo para vocês, tá? A laringoscopia, eu sei que muitas vezes não é o dia a dia do clínico geral, do cirurgião geral, tá certo? Não é, eu sei que não é.
Mas, para o cabeça e pescoço, a laringoscopia faz parte do exame físico, tá certo? Faz parte do exame físico. Então não vai ser incomum, eventualmente você está fazendo uma questão de CCP e o cara colocar lá no exame físico o resultado da laringo. O cara faz a laringoscopia assim, assim, assado. Não vai ser incomum. E se tiver, não se assuste, tá certo? Ou não ache estranho. Para o cabeça e pescoço, isso faz parte do exame físico. Às vezes ele não deixa como exame físico, tá certo? Isso depende muito da banca e da prova que você estiver fazendo. Mas, se tiver lá como exame físico, só para você saber que sim, pra gente faz parte do exame físico, tá bom? E logicamente, a palpação cervical, né, pessoal? Que é nosso grande foco dessa aula aqui. E aí, palpando o cervical, o que a gente precisa achar, né? O que a gente procura na palpação cervical? Primeiro, um sítio primário dos tumores. Não só a palpação, né? Mas veja, o cara tem um câncer de boca com linfonodo metastático no pescoço. Se a gente abriu a boca, a gente achou o sítio primário. A gente precisa atrás ativamente disso, tá bom? Número de linfonodos comprometidos. Veja, pessoal, uma metástase linfonodal muitas vezes tem 1, 2 ou um conglomerado linfonodal. Pode ter mais, tudo bem. Mas uma doença linfoproliferativa, por exemplo, um linfoma, às vezes vai ter cadeias linfonodais aumentadas ao longo de todo o corpo. Então, linfonodos cervicais, axilares, inguinais aumentados, a gente precisa ter essa dimensão. Quais são as cadeias linfonodais comprometidas? É isso que eu falei para você. Vamos supor um câncer de boca, drena para 1, 2 e 3 principalmente. Se a gente tem um mapeamento de quais são as cadeias linfonodais comprometidas, a gente pode sim inferir lesões primárias. E lógico, o aspecto da lesão, né, pessoal? Que a gente já tirou na nossa anamnese, mas que agora a gente vai palpar, vai procurar, vai pôr a mão, vai fazer aquilo que o cirurgião gosta, né? Pôr a mão. E aí a gente vai identificar lesões císticas, fibrelásticas, endurecidas, e aí sim aumentar aí, ou pelo menos direcionar as nossas hipóteses diagnósticas. E depois do exame físico, pessoal, vem aquele grande, assim, a parte mais importante dessa aula, tá bom? Não que o resto não tenha sido, mas isso aqui é uma base para a gente construir o que vem a seguir, que é a parte de exames complementares. Como que funciona pedir exames complementares numa massa cervical, né? Quando que eu peço? Qual é a melhor escolha? Como que isso funciona, né? Não só na prática, mas na hora da sua prova. E isso aqui dessa aula, isso aqui é, sem dúvida nenhuma, o que é mais cobrado, tá bom? Na hora da prova de residência. E você precisa entender, né? Não adianta sair por aí fazendo o que você que bem quiser, etc., sem ter uma lógica. E eu vou dizer para vocês essa lógica agora. A gente tem diversos exames complementares, são muito úteis, né? Na cabeça e pescoço. Primeiro deles, exames laboratoriais. Veja, a gente está com a suspeita de uma doença infecciosa, uma doença inflamatória, mesmo uma doença linfoproliferativa. A gente pode pedir sorologias, pessoal. Algumas infecções trazem para a gente um quadro de massa cervical, testes cutâneos, hemograma, cultura antibiograma. Veja, tudo isso vai depender de como foi a nossa história e nosso exame físico, de como a gente construiu isso até agora. Exames de imagem são muito pedidos na CCP, tá? Exames de imagem são vocês vão ver que a gente vai falar deles. Hoje a gente vai falar de exame de imagem até o final aí do nosso bate-papo da cabeça e pescoço. Ultrassonografia, tomografia, ressonância, angiografia. E veja que, dependendo do que for, do que a gente imaginar para essa massa, a gente vai sim lançar mão de algum exame de imagem. E veja, quando que eu peço tomografia em vez de ressonância? Quando ultrassom em vez de tomografia? Isso, calma, não se preocupe, a gente vai ver pormenorizado ao longo das nossas aulas durante o HIT aí, tá bom? Então, não se preocupe, a gente vai falar disso dentro de cada condição para vocês entenderem. E, de novo, eu garanto que vocês vão entender tudo isso, tá? Mas, assim, mais importante até do que esses dois para essa aula, porque eu quero chamar a atenção para vocês, estão esses aqui. A endoscopia, que na verdade eu já falei um pouco da nasofibrolaringoscopia, ou laringoscopia, né? A laringoscopia é você entrar com uma câmera pela boca e ver direto a laringe. A nasofibro é entrar com uma câmera em vez de pela boca, pelo nariz. Você consegue visualizar o nariz e ver a garganta, ver a faringe, né? E a laringe também. Às vezes, se tem uma suspeita de acometimento de via aérea, a gente pode pedir a broncoscopia. Veja, nada disso é obrigatório. A nasofibro não, a nasofibro precisa ser feita. Mas broncoscopia, endoscopia digestiva alta, nada obrigatório. A gente vai entender quando que a gente coloca cada uma delas. E aí eu chego para vocês no ponto, no ápice aí, no auge, no clímax da aula, que é a discussão sobre as biópsias. E vocês já devem ter na vida de vocês se deparado com uma situação dessa. Tem uma massa cervical que, pô, eu preciso fazer uma biópsia. Preciso pegar um naco daquilo lá para estudar e saber o que é. Como que eu faço? Ah, eu peço uma PAF, uma punção aspirativa por agulha fina,
uma core biopsy, uma biópsia aberta, tá bom? Incisional ou excisional. E aí, como que eu procedo, né? Muitas vezes vem lá o pedido pra gente, é muito comum, o pedido da hemato, né? Quero que você faça uma biópsia incisional desse linfonodo que eu estou suspeitando de doença linfoproliferativa, de um linfoma, tá bom? Como é que a gente age dessa forma? Eu trouxe para vocês essa questãozinha aqui da USP de 2020 para vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Veja, homem, 35 anos, nódulo cervical há 3 meses, sem sintomas locais de dor, vermelhidão ou febre. Nega queixas orais ou faringes e no exame físico um nódulo fibroelástico de 3 centímetros, móvel, indolor, no trígono carótico à direita, tá certo? Trígono aqui, carótico à direita. Em relação ao caso, seleciona a melhor alternativa. Aí você vai ver as alternativas. Biópsia incisional, biópsia incisional, PAF, é a biópsia aberta. E aí? Como que eu procedo frente a esses casos? E aqui, pessoal, é o slide mais importante dessa aula. Quais são as principais biópsias que a gente tem? A PAF e a biópsia aberta, tá certo? O core biopsy geralmente vem uma subdivisão aqui da PAF. Mas a PAF, pessoal, PAF é o método preferencial para investigar massa cervical que a gente ainda não tem diagnóstico, tá certo? É o melhor, é o método preferencial. Deixei destacado aqui para vocês não esquecerem disso. Guiado ou não por ultrassom, não tem problema, mas PAF geralmente é o primeiro método de biópsia que a gente faz. De novo, PAF é o método preferencial de biópsia para massa cervical, certo? E veja, eu estou falando aqui de massa cervical, de massa lateral, não estou falando de massa na tireoide, nada disso. Massa cervical é o método preferencial, tá certo? E aí, o que a gente tem de contraindicação? Pessoal, são coisas bem específicas. Veja, se tem lesão vasculares ou suspeitas de lesões vasculares, distúrbio de coagulação, até uma contraindicação relativa. Você não vai puncionar, é lógico, se você tiver uma carótida ectasiada. Você palpou, tem o pulso carotídeo lá, você não vai puncionar a carótida. Mas veja, o restante, pessoal, a gente geralmente inicia com PAF. Por quê? Porque a PAF, pessoal, ela é um método muito pouco invasivo e ela não traz nenhum prejuízo no tratamento final desses pacientes, tá certo? Veja, a biópsia aberta aqui, tanto incisional quanto excisional, tanto faz, ela tem indicação bastante criteriosa. Basicamente, ela serve para identificar duas doenças, doença linfoproliferativa, linfoma, por exemplo, e tuberculose ganglionar. Por quê? Porque daí o patologista ele precisa da histologia daquele linfonodo para dizer que é linfoma, que é tuberculose. Do contrário, não, tá certo? A gente consegue diagnosticar metástase de carcinoma, por exemplo, com a PAF, a gente consegue diagnosticar doenças congênitas com PAF, até linfonodo reacional, a gente consegue fazer tudo isso, tá bom? Então veja, a PAF ela sempre vai ser o primeiro. Aí você fala assim, tá bom, Felipe, mas o hemato te levou lá um paciente com uma suspeita de linfoma e você vai fazer uma PAF, você sabe que você não vai diagnosticar com a PAF. E aí, né, qual que vai ser a sua resposta para ele? Né? Ou ele vai falar assim, seu cirurgião macaco que não sabe medicina, não vai fazer o que eu estou falando, não vai diagnosticar o que eu estou querendo. Sim, pessoal, eventualmente esse paciente vai ser submetido a uma biópsia incisional do linfonodo ou excisional, dependendo do tamanho. Mas por que eu faço a PAF antes? Justamente porque se eu fizer uma biópsia aberta em determinadas lesões, eu pioro e muito o prognóstico de algumas neoplasias. Por exemplo, uma metástase de carcinoma espinocelular de mucosa, câncer de boca que tem uma metástase, e eu abrir esse linfonodo, galera, eu espalho o tumor ali que eu condeno esse paciente, tá bom? Além disso, quando eu faço uma biópsia aberta, eu vou cortar, lógico, o vaso linfático, eu altero totalmente o padrão de drenagem linfática desse pescoço. Então veja, biópsia aberta ela tem que ser indicada com muito critério. A gente faz de monte. Mas veja, ela tem que ser indicada com muito critério, tá certo? Com muito critério. Geralmente é a última opção. A gente começa com uma PAF, que veja, às vezes não dá o diagnóstico pra gente, ok. Mas a gente afasta aquelas coisas que poderiam ser muito prejudicadas se a gente começasse por uma biópsia aberta. E é com esse raciocínio que eu quero que vocês respondam as questões de massa, diagnóstico de massa cervical. E vocês vão ver que, tendo essa mentalidade, vocês acertam quase todas elas. Veja, aquela nossa questão lá, o que a gente vai fazer para esse caso? A gente vai fazer a punção aspirativa por agulha fina. Ela pode não ser conclusiva, mas ela não vai trazer prejuízo no tratamento definitivo. Ao contrário de uma biópsia excisional ou incisional do linfonodo, que poderia, dependendo do que fosse, tá bom? Então veja, não estou falando que não tem uso, né, a biópsia aberta, ela tem. Mas geralmente a gente começa com a PAF para afastar ou para até mesmo fazer o diagnóstico
com a citologia. Maravilha? Outra questãozinha, veja, da USP também, 2020. Homem de 68 anos, tabagista, galera, coisa ruim, né? Nódulo na região submandibular esquerda de 2,5 centímetros, endurecido, móvel e indolor, tá bom? Não parece ser coisa boa. Não sabe informar o tempo de evolução, mas acho que pelo menos 1 ano. Qual é a melhor conduta para esse paciente? O que a gente vai fazer? Massa, que a gente não sabe o que é, pode ser um câncer, a gente vai iniciar a investigação como uma punção, biópsia com agulha fina, uma punção aspirativa com agulha fina, PAF. Maravilha? Outra questão, vocês vão ver. USP também, 2020. Homem, 76 anos, encaminhado para biópsia de um nódulo pré-auricular. Veja, 10 anos de evolução, ele tem um nódulo com a motricidade facial preservada. Ou seja, não parece estar invadindo nada, ok. Boca e orofaringe, você examinou, não apresenta alteração, tá certo? E não há nódulos no pescoço. Ele só tem aquele nódulo pré-auricular, bonitinho. Para começar a investigação, a gente não sabe o que é. O que a gente vai fazer? A gente agenda o quê? Biópsia incisional? Biópsia com agulha grossa, biópsia com anestesia incisional com anestesia local. A gente vai iniciar como? Como que a gente inicia a investigação de massa cervical, que a gente não sabe o que é? Punção aspirativa por agulha fina. Veja que é um mantra, galera. Isso aqui se repete e muito. Às vezes no mesmo ano, diversas questões, na mesma prova, mais de uma questão. Quando eu fiz prova para R3, de cabeça e pescoço, mais de uma questão sobre isso, e a resposta era exatamente a mesma. PAF, tá certo? PAF. Às vezes, você acha que tem alguma coisa maligna, alguma coisa estranha, faz a PAF, ela ficou em cima do muro, você pode, na sequência, pedir a punção com agulha grossa, ou trucute, por exemplo, tá certo? O core biopsy, tá certo? É aí que vem a core biopsy, só para vocês entenderem onde que ela entra, tá bom? Mas, de forma geral, a gente vai fazer primeiro a PAF. Mais uma questão, veja, USP também 2020. Homem, 57 anos, tabagista, 30 anos, maço, dia, etilista. Ou seja, homem idoso, com coisas ruins, né? Odinofagia, voz de batata quente, com evolução a 30 dias, linfonodomegalia de 3,5 centímetros no nível 2 bilateralmente e horoscopia, não há lesão mucosa. Qual é a melhor conduta? Galera, a gente não sabe o que é, a gente não tem ideia, tem uma suspeita de malignidade e uma massa cervical. Como que a gente inicia a investigação? Punção aspirativa por agulha fina. Veja que fica uma coisa muito tranquila se você tem esse conceito. Outra questão também da USP, um pouquinho mais antiga, de 2018. Você fala, Felipe, eu não vou ler isso tudo aí não. Eu não vou ler isso tudo, que estou com preguiça, chega já, cansei de cabeça e pescoço. Não tem problema. Eu faço um resumo para você. A questão ela diz isso. Homem de 45 anos com nódulo cervical há 15 dias. Bom estado geral. No exame físico, um nódulo palpável de 2 centímetros no nível 2. E ainda, além desse nódulo de 2 centímetros no nível 2, um nódulo na tireoide. Pessoal, muito estranho, né? Assinar a alternativa correta. Ele trazia para a gente, a letra A era uma sugestão de fazermos uma biópsia incisional do linfonodo. A gente já viu que a gente não começa com isso. A letra B e C falava algo absurdo de linfonodo, algo absurdo de tireoide, que a gente vai ver ao longo das aulas aí. Mas a letra D, ó, o que veio? PAF guiada por ultrassonografia. O que a gente vai fazer? Exatamente isso, gabarito letra D de dado. Então veja que isso se repete, tá bom? Outra questãozinha, 2018, tá? Da USP também. Homem de 26 anos, nódulo cervical há 1 ano, crescimento lento. E no exame físico, nódulo de 2 centímetros, firme, móvel e indolor na região do terço médio do pescoço à direita, profundo ao músculo esternocleidomastoideu, tá certo? Profundo ao músculo esternocleidomastoideu. Assinale a alternativa mais apropriada. Galera, veja, trata-se de uma linfonodomegalia reacional. Reacional geralmente é uma linfonodomegalia que dá vermelhidão, dá edema, dá dor, sinais flogísticos, tá certo? E não é o caso, esse cara aqui não tá com nenhum sinal flogístico, então linfonodomegalia não parece ser. E assim, pessoal, tem um nódulo de 2 centímetros firme, indolor, é algo que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? São suspeitas, são sinais aí suspeitos para malignidade, a gente não vai só observar, tá certo? Letra B, a biópsia incisional é a melhor conduta? Veja, a gente já viu exaustivamente que não, a biópsia incisional nunca é a melhor conduta inicial. Letra C, pulamos. Letra D. Essa apresentação é compatível com paraganglioma, tumor glômico, apesar de não haver sintomas de secreção elevada de catecolaminas. Eu deixei essa questão aí proposital para você, só para falar um pouquinho de paraganglioma, tá bom? Paraganglioma, mais comum que a gente tem, da mesma maneira que dá às vezes em adrenal, etc., a gente pode ter no pescoço. O mais comum é ter justamente na bifurcação das carótidas, tá certo? Ali chamado glomus carotídeo, tá bom? Ali nos baroreceptores que tem no bulbo carotídeo, né, pode acontecer um tumor chamado glomus carotídeo, que é um paraganglioma. Na cabeça e pescoço, geralmente ele não é secretivo, ele não secreta catecolamina, mas ele pode secretar, tá bom?
A grande característica dele é a mobilidade lateral, ou lateral, ou antero-posterior, e não crânio-caudal. Veja, ele está preso na carótida, você consegue mobilizar ele dessa maneira, mas nunca assim, né? Esse é o principal achado semiológico que a gente encontra nesse tipo de lesão. E veja, pessoal, isso aí geralmente é na bifurcação da carótida. A bifurcação da carótida, ela está mais para cima aqui, está no nível 2 e não no terço médio do pescoço, tá bom? Então veja, essa D está furada por conta disso. Sobrou pra gente a letra C. Neoplasia metastática da tireoide com linfonodo deve ser investigada, pois não é incomum nessa faixa etária, tá certo? Veja, é mais comum em mulheres, eu concordo com você, mas mesmo neoplasia de tireoide acomete indivíduos mais jovens. Eu coloquei essa questão um pouquinho diferente só para comentar, principalmente essa questão do glomus com vocês, tá? Próxima questão de 2021, pessoal, paciente do sexo masculino, 40 anos, perda auditiva à esquerda 4 meses, e no exame, uma secreção retrotimpânica à esquerda sugestiva de otite média secretora, além de linfonodomegalia cervical póstero superior e ipsilateral endurecida fixa e indolor. Ou seja, uma coisa muito estranha, pessoal. A gente vai discutir sobre esse quadro aí daqui a pouquinho, numa aula chamada SEC do trato digestivo superior. O paciente que começa a ter otite média depois de adulto, você tem represamento de secreção, uma compressão muito possivelmente do ósseo da tuba auditiva, né? Fazendo essa otite média, com linfonodomegalia feia, endurecida, fixa, indolor, a gente tem que pensar em câncer de nasofaringe, tá bom? A gente vai falar de câncer de nasofaringe. Mas veja, qual que é o primeiro exame que deve ser realizado? Aí você viu lá, massa cervical, você vai procurar na hora sedento, PAF, né? O Felipe disse que é PAF. Aí você olha, sorologia não é PAF, tomografia não é PAF, nasofibro não é PAF, biópsia excisional não, já sei que a gente não faz. E Felipe, não tem PAF. E aí? E aí que eu trouxe essa questão também de propósito nesse momento. Lembra da nossa sequência de investigação. A PAF, exame complementar, ele vem depois do quê? Vem depois de uma anamnese e de exame físico. E lembra que eu falei que exame físico pro cirurgião de cabeça e pescoço envolve também o quê? A nasofibrolaringoscopia, tá bom? Cara, você quer ver, você acha que tem alguma coisa travando o ósseo da tuba auditiva? Você quer ver, você quer meter uma câmera lá e ver se tem um tumorzão nessa região. Então veja, antes até da PAF você precisa fazer o exame físico completo. Então veja, PAF é ótimo, é sempre o primeiro, veja que várias questões abordam esse conceito, mas não vai esquecer, lógico, do mais básico, né, pessoal? Essa casca de banana a gente não pode pisar. Tá bom? Mais uma questãozinha, Dan Higgs aí, 2020. Massas cervicais acometem pacientes de todas as idades e podem ter causas inflamatórias, congênitas ou neoplásicas. Certo ou errado? Certo, né? É o enunciado da questão. Acerca da investigação etiológica das massas cervicais, é correto afirmar que, pessoal, é só reforçando aquilo que a gente viu na questão anterior, tá bom? O nosso gabarito, letra D. Antes de se realizar uma biópsia da massa cervical, deve-se investigar exaustivamente a via aérea digestiva superior do paciente, já que biópsias incisionais ou excisionais isoladamente pioram muito o prognóstico da doença de base em casos de metástase ou mesmo de tumores primários cervicais. É um resumo, né, pessoal? É quase que uma transcrição daquilo que a gente falou até agora, uma questão muito legal aí, Dan Higgs, gabarito, letra D de dado. Outra aqui de São Paulo, de 2021. Paciente de 32 anos, mulher, nódulo de 3 centímetros, nível 2 à direita, tá certo? Bem delimitado, móvel, indolor, sem outros nódulos palpáveis. Ultrassom, uma lesão cística de 3/2 em nível 2 à direita, sem linfonodomegalias. Sobre o quadro apresentado, por favor, escolha a alternativa correta. E aqui, pessoal, eu vou dar um spoiler para vocês, porque esse quadro de massa lateral cística, essa aqui não é uma paciente mais jovem, tá certo? Muito tranquilo, até com os achados bem delimitados, mas às vezes a questão traz pra gente, e não é infrequente, é algo recorrente há muitos e muitos anos, uma questão, um quadro de uma paciente, homem, mulher, jovem ou mais idoso, com um quadro de massa lateral, no aspecto lateral aqui do pescoço, pode ser nível 2, 3, 4, enfim, não importa, no aspecto lateral do pescoço, tá bom? De consistência ou de formação cística. E ele pede pra gente os diagnósticos diferenciais dessa lesão cística. E aí, pessoal, isso que eu falo como spoiler, porque existem três diagnósticos diferenciais de massa lateral cística clássicos pra gente, que estão elencados aqui na letra D de dado, certo? Diagnóstico diferencial de massa lateral cística são 3 que vocês precisam ter em mente, pessoal. Cisto branquial, que é uma doença congênita, a gente vai falar dele.
Metástase de carcinoma papilífero de tireoide. Carcinoma papilífero de tireoide pode dar metástase lateral cística, tá bom? A gente vai falar disso também, segura a onda aí. E metástase de carcinoma de orofaringe, principalmente carcinoma de orofaringe relacionado à infecção do HPV, do papilomavírus humano. Vamos falar de HPV e câncer de orofaringe também, segura a sua onda. Por isso que eu falei que é um spoiler, mas é justamente uma questão, veja, que abraça essas 3 entidades que a gente vai falar com calma ao longo aí da nossa caminhada da CCP, tá bom? Mas guarde esses 3 diagnósticos diferenciais de massa lateral cística que é muito recorrente em prova de residência, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui, para ficar tranquilo, eu sei que muita gente gosta de ter, né, um fluxograma de como investigar as massas cervicais, que é mais ou menos um resumo de tudo isso que a gente falou, tá certo? Então a massa cervical, o que a gente vai procurar, como que a gente vai fazer isso aqui é na prática, né? Como que geralmente a gente vai direcionando o atendimento desses pacientes, tá bom? Fica aí para você pode pausar, você pode printar aí e fica isso até para sua prática clínica, para sua vida. Maravilha? Galera, é isso da nossa primeira aula, nosso primeiro contato com a CCP. Lembra daquela nossa promessa? Eu vou tentar fazer com que vocês entendam as coisas e tente evitar ao máximo a decoreba, tá bom? Cabeça e pescoço você consegue entender, isso é que é o mais legal, tá bom? Muita gente vem falar comigo depois dos cursos, fala, eu não gostava de cabeça e pescoço, depois eu consegui gostar menos? Não, brincadeira. Consegui entender um pouquinho mais, isso faz com que facilite muito a resolução das questões da prova e você consiga, pelo menos, raciocinar. Viu uma questão de cabeça e pescoço, enquanto está todo mundo desesperado, você fala, não, eu consigo raciocinar, eu consigo delinear um traçado, uma estratégia e responder essa questão de uma maneira bem tranquila, tá bom? Essa aula para vocês aqui, na minha opinião também, é uma aula que é muito positiva, porque dificilmente vocês vão conseguir estudar esvaziamentos cervicais com o foco que a gente vai dar hoje aqui, tá certo? Uma conversa somente sobre esvaziamentos cervicais. Nas provas, vocês vão encontrar questões que falam exatamente desse tema, isoladamente, perguntam direto sobre esvaziamento cervical, mas mais comum até do que essas, são questões que colocam conceitos de esvaziamento cervical no meio de questões de outros tipos de tumores, por exemplo. A gente fala de esvaziamento cervical, a gente está falando de tratamento de doenças oncológicas, tá certo? De tratamento de metástase dos linfonodos do pescoço. Então, às vezes, ele coloca aí conceitos de esvaziamento no meio de questões de câncer de boca, de câncer de tireoide, câncer de paratireoide, enfim, de diversos outros cânceres e falam disso aqui. Então, por isso que eu acho que é uma aula bem bacana a gente ter esse contato e que vai ser, com certeza, um diferencial aí para você na hora da resolução da sua prova, tá certo? E o que a gente vai ver hoje nessa aula de esvaziamento cervical? A gente vai falar, sim, esvaziamento cervical, mas eu dou um plus para vocês também de anatomia. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula? Muita gente não gosta muito da CCP porque acha que a anatomia é muito difícil, porque não lembra, etc. Então eu vou dar os conceitos básicos aí de anatomia que você precisa ter para responder esse tipo de questão na hora da sua prova e você vai ver que não é nada demais. Você já tem esses conhecimentos aí lá no fundo da sua cabeça, no fundo da sua memória, você já viu isso tudo, então é fácil de você associar, tá bom? E para falar de esvaziamento cervical, a gente não pode deixar de comentar sobre a anatomia. Pessoal, a anatomia é algo que vocês vão ver em quase todas as minhas conversas aqui, tá? Todo o nosso encontro a gente vai relembrar um pouco de anatomia. É fundamental. Cirurgião de cabeça e pescoço é viciado aí em anatomia, tá bom? E aqui não vai ser diferente. A gente depende muito do quê? Daquela anatomia que eu comentei com vocês dos níveis cervicais. E aqui sim vai ser importante a gente dar um foco para os níveis cervicais. E como é que a gente constrói esses níveis cervicais? E vocês vão ver, se vocês não lembrarem exatamente de cada estrutura, etc., como que no geral a gente divide o pescoço. E não é difícil. Eu vou provar isso para vocês, vocês vão fazer comigo. Eu tenho aqui 2 imagens aí do pescoço. Eu deixei uma do lado da outra, tá certo? Para a gente ir construindo juntos os nossos níveis cervicais, tá bom? E aqui a gente vai desenhar nesse aqui, da sua esquerda, e aqui vai ficar como base para vocês à direita. Eu vou precisar que vocês lembrem de 4 estruturas que vocês já conhecem, mas eu vou precisar que você lembre dessas 4. A primeira estrutura que eu preciso que você lembre para construir os níveis cervicais é o osso ióide. Eu pintei ele de azul aqui para vocês, tá certo? O osso ióide é uma estrutura horizontal aqui na região alta do pescoço. Tá aí para vocês o osso ióide. Depois do ióide, outra estrutura horizontal um pouco mais para baixo que a gente tem, que é a cartilagem cricoide, está aqui em verde. Osso ióide e cartilagem cricoide. 2 estruturas que vocês conhecem, que sabem que tem no pescoço, são reparos horizontais. Depois que você identificou esses 2, eu vou pedir para você traçar uma linha que vai cortar o pescoço na horizontal também. Veja que a gente já conseguiu dividir o pescoço em 3 andares só com essas 2 estruturas.
Depois disso, nosso maior músculo, o músculo mais imponente que a gente tem no pescoço, que a gente sempre lembra, que é esse musculão aqui, que é o esternocleidomastoideu, tá bom? Lembra dele? Eu vou traçar para vocês aqui em amarelo, as duas linhas do esternocleidomastoideu, tá certo? Opa, tá aqui. As duas linhas do esternocleidomastoideu, duas linhas amarelas, o ventre, a borda, né, posterior e a borda anterior do esternocleidomastoideu em amarelo para vocês. Veja que já está tomando forma. A última estrutura é um músculo também, que vem desde ali do processo estiloide do osso temporal até o osso ióide. Como são os músculos que se inserem no ióide, geralmente tem os nomes da inserção, das duas inserções, né? É o músculo estiloide ou estiloioideu que está aí em vermelho para vocês, tá certo? Estiloioideu. Veja, com essas 4 estruturas, a gente consegue já fazer o esboço do que vai ser, sim, os níveis cervicais. Veja, a gente já conseguiu construir na direita aqui para vocês os níveis cervicais. Nível 1, pessoal, embaixo aqui do mento e da mandíbula. Nível 2, que está aqui junto dos grandes vasos aqui em cima, né? Da carótida jugular, também chamado de júgulo carotídeo alto. Está bem próximo ali do crânio, aqui atrás da mandíbula. Júgulo carotídeo médio, nível 3, 4 aqui, júgulo carotídeo baixo. Então, 1, 2, 3, 4. Posteriormente, atrás ali do esternocleidomastoideu, nível 5. E anteriormente, nesse compartimento central, está aí o nível 6, que é esse daqui, que é onde está a glândula tireoide, por exemplo, tá certo? Então a gente tem 6 níveis cervicais. Alguns autores, tá certo, advogam que exista o 7º nível cervical aqui embaixo, que é o que vem aqui do nível central para baixo da fúrcula. Isso alguns autores colocam, isso não é uma unanimidade, se você vê na questão isso daí, beleza, não vai discutir com ela. Mas geralmente a gente não coloca, tá bom? Eu particularmente também não gosto de colocar, por quê? Porque esse nível 7 que eles colocam é de linfonodo já mediastinal. E o pessoal do tórax, o exerval, ele também tem a divisão de linfonodo mediastinal deles, e que não é o 7, né? É alguma outra lá que eu também não faço ideia, é a área dele. Mas veja, isso é algo que não entra muito no nosso hábito. Então por isso que eu também não gosto de colocar. Eu considero de 1 a 6, tá bom? Não só eu, né? Grandes autores também consideram. A mais que eu preciso mostrar para vocês desses níveis. Pessoal, veja que aqui o nível 1, que está aqui em vermelho, aqui em cima, ele é dividido em nível 1A e 1B. E o que divide o 1A do 1B? É o ventre anterior do músculo de gástrico, pessoal. O ventre anterior do músculo de gástrico divide em 1A, 1A de quê? De anterior, tá certo? Eu gosto de gravar assim, 1A de anterior, que é o submentoniano, e 1B, tá certo? Que fica posterior. O nível 2 também é dividido em nível 2A e 2B. A de anterior, lembra? A de anterior, tá certo? Que está aqui na frente. O que separa os dois níveis? Tem um nervo que vem aqui, sai lá da base do crânio, no forame jugular, e sai aqui, desce até inerva o esternocleidomastoideu e o trapézio aqui atrás, que é o nervo acessório, é o 11º par craniano. O acessório cruza aqui o nível 2, separa em 2A de anterior e 2B, que está lá atrás, cruza o nível 2, vai lá para o nível 5, tá certo? O nível 5 inerva o trapézio aqui atrás. 3 e 4 não tem subdivisão, o 5 já tem. Veja, 5A, agora aqui o 5 é dividido em cima e embaixo, né? Não é mais anterior e posterior, mas eu gosto de guardar como? 5A de alto, né? O A de alto. Então o A pode ser anterior ou pode ser alto, né? Então 1A, 2A anterior, 5A, A de alto. Então A e B, 5A e B. O que separa? É aquele prolongamento, aquela linha que vinha da cricoide, se você estender ela para trás, você consegue dividir o nível 5 em A e B, tá certo? E o nível 6, o grandão aqui na frente, tá bom? Então veja, pessoal, aqui a gente consegue dividir facilmente o pescoço nesses 6 níveis. E aí você vai, entendi tudo, Felipe, beleza. Então, estou pronto para responder a questão e eu trago essa aqui, da USP para você. O músculo homeoide é ponto de reparo utilizado para separar quais níveis? Aí você fala, pô, Felipe, desgraçado, não me falou do homeoideu em nenhum dos níveis cervicais. E é isso mesmo, pessoal. Eu falei para vocês a divisão, tá bom? A divisão estrutural ou teórica dos níveis cervicais. Mas veja, na hora que você vai fazer uma cirurgia no pescoço, dificilmente você consegue ver, por exemplo, o estiloioideu que eu falei para vocês. Dificilmente você está mexendo aqui atrás, você vai falar assim, onde é que fica a borda inferior da cricóide? Dificilmente a gente consegue ver isso. Então a gente se baseia também, além dessa divisão anatômica, em divisões cirúrgicas, tá certo? Em divisões cirúrgicas. Quem já passou por um esvaziamento cervical, quem já viu um esvaziamento cervical, reparou isso também. Eu vou mostrar para vocês onde que passa o homoioideu. Tá aqui o nosso esqueminha, tá certo? Vamos ver se eu consigo agora, dá até para aproximar aqui, ó. Veja, conseguem ver aí, né?
Então, o homoioideu, pessoal, está passando nessa região aqui do pescoço. Aqui está o ióide, aqui em cima está o ióide, abaixo do 1A aqui. E ele vem até aqui posterior, vem até a escápula, tá certo? Ele faz esse cruzamento. Quando ele cruza aqui no meio o esternocleidomastoideu, veja, é justamente onde se separa o nível 3 do nível 4. Ele é um reparo cirúrgico para a gente dividir o nível 3 do nível 4. Quando a gente quer tirar linfonodo até o nível 3, por exemplo, a gente para no homoioideu. Ele faz essa divisão cirúrgica aí pra gente, tá certo? Então veja, qual que é o reparo que o homoioide faz pra gente? Separar o nível 3 do nível 4. Nosso gabarito, letra C, de casa. Maravilha? Outra divisão cirúrgica, por exemplo, que às vezes pode aparecer, entre o nível 1 e o nível 2, lembra que eu falei o estilo ioideu? A gente não consegue ver ele na cirurgia muitas vezes. A gente usa qual reparo, que está mais visível? O ventre posterior do digástrico. Tanto é que muita gente fala, até coloquialmente, que a divisão entre os dois é o ventre posterior do digástrico, tá bom? É um reparo cirúrgico que a gente tem também, tá certo? Outra questãozinha para a gente treinar, com relação à anatomia cervical, é correto afirmar. Veja, o nível 2 também é denominado compartimento lateral do pescoço. Veja, pessoal, compartimento lateral do pescoço é denominado os níveis 2, 3 e 4. Esses 3 níveis é considerado compartimento lateral. O nível 2, ele é considerado como lateral alto, ou então júgulo carotídeo, que são os linfonodos que estão ao redor da jugular e da carótida, né? Júgulo carotídeo alto. Então, o nível 2 não é tudo isso, tá certo? Lateral é 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. No nível 3, aqui no meio, encontra-se o nervo espinhal acessório? Não, né? A gente viu. Ele sai do crânio, passa pelo nível 2, lembra que ele separa 2A e 2B, vai lá para trás, inerva o esternocleidomastoideu, vai lá para trás do nível 5, geralmente ele está no 5A, e inerva também o trapézio, tá certo? Então ele passa no 2 e no 5, ele não passa no nível 3, tá certo? Então essa também está errada. O nível 5A, 5 alto, lembra aquele lá alto, posterior e alto, é um local frequente de paratireoides ectópicas. A gente até pode ter paratireoide ectópica lá, a gente vai falar sobre ectopia de paratireoide na aula de paratireoide. Mas veja, não é um local frequente, tá certo? É bem incomum, por sinal. E letra D, o limite superior do compartimento central é o ocioide. Veja, você não lembrava onde passava o acessório, você não lembrava nem onde era o 5A. Mas se você lembrou daqueles reparos que a gente fez no início, aqueles 4 simples estruturas anatômicas que a gente lembrou no início, você lembrava que o ióide, que está aqui em cima, é o que separa, né? Em 3 níveis, e que dele para baixo está o nível 6. Aí fica muito tranquilo de você relacionar e conseguir acertar uma questão desse tipo na hora da sua prova, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui também um quadrinho que relaciona os níveis cervicais, patologias que podem ser observadas e estruturas nobres. O que cada estrutura, assim, cada compartimento tem de estrutura nobre no pescoço. Veja, eu não vou ficar aqui lendo para vocês isso daqui, eu não quero que vocês decorem isso aqui, mas é uma base, pessoal, é uma base. Se vocês estiverem fazendo uma questão, precisou, onde é que passa tal estrutura? Eu deixei aqui, uma colinha, vai, para vocês. Embora, veja que muito disso daqui, apenas com bom senso, você já consegue mais ou menos identificar. O mais importante do que decorar o que cada estrutura, onde está cada estrutura, é saber desenhar no pescoço os níveis e você consegue relacionar cada uma delas. Vocês veem que não é difícil fazer isso, tá bom? E aí vem mais uma questão do IANSP aí de 2022, uma questão mais recente também do IANSP. Veja, o paciente, uma questão clássica, tá bom? Isso daqui é clássico na prova e clássico na vida real. Uma paciente com dor no ombro, dificuldade de elevar o membro superior, que tinha sido submetido a um procedimento cirúrgico ambulatorial para biópsia de linfonodo cervical. Muito comum, pessoal, isso aqui é muito comum. É um dos perigos de se realizar uma biópsia de linfonodo cervical sem o devido conhecimento. Às vezes, com conhecimento, isso já acontece, tá bom? Mas precisa ser muito bem indicado, tá? Veja, uma cicatriz de 2 centímetros transversa na topografia do esternocleido, do cruzamento da borda posterior do esternocleido com a via jugular externa, aqui assim, tá certo? Nessa região do nível 2, principalmente aqui para nível 5. Atrofia do trapézio, dificuldade de elevar o membro superior ou lateral à cicatriz. Quem faz a elevação dos ombros até a linha aqui dos ombros mesmo, essa elevação inicial, é o deltoide, pessoal. Daqui para cima, quem faz isso é o trapézio, tá certo? Ou seja, ele está dizendo que tem uma dificuldade de mexer o trapézio. Ele diz até que está com o trapézio atrofiado. Ele fez um corte entre o nível 2 aqui e o nível 5, que lesou alguma coisa que não está deixando o trapézio levantar. O que passa ali que inerva o trapézio justamente no nível 2 e nível 5? Volta àquela nossa imagem clássica que está aqui. Aquilo que separa, inclusive, o nível 2A do nível 2B
passa no 2, vai para o 5, inerva o trapézio, é o nervo espinhal acessório. É o 11º par craniano. Lesão de nervo acessório, depois de uma biópsia incisional de linfonodo cervical, é questão clássica na prova e situação bem real no dia a dia, tá bom? Isso aqui acontece demais, tá certo? Mais um motivo pelo qual a biópsia de linfonodo cervical tem que ser indicada de maneira bastante criteriosa, tá certo? Então, letra C é o nosso gabarito. Olha a outra questão, agora da USP de Ribeirão Preto, também de 2022, o mesmo ano. Veja, um paciente, 60 anos, dificuldade de elevar o braço além da altura da cabeça, que foi submetido a uma biópsia de linfonodo cervical. Tem a cicatriz no nível 2 do pescoço à direita. Qual é o principal músculo denervado? Ou qual é o principal músculo que sofreu essa denervação? Veja, o trapézio de novo, tá certo? Bem clássico, uma questão bem batida aí que a gente não pode deixar escapar. Outra questãozinha para treinar, USP de 2020, em relação à fístula linfática no pós-operatório de cirurgia cervical, podemos afirmar que, para falar de fístula linfática, eu trouxe para vocês aqui um quadrinho do ducto torácico, tá? Preciso falar de ducto torácico com vocês. Ducto torácico é um ducto, é um canal linfático muito importante para a gente. Veja, na cisterna do quilo, que traz toda a drenagem linfática, da parte inferior do tronco mesmo, que vai se juntar aqui na cisterna do quilo no abdômen, sobe, justamente sobe pelo ducto torácico. É um ducto, veja, que drena a parte linfática de toda a região do corpo, com exceção da metade da cabeça e do membro superior direito, aqui metade do tórax à direita. O restante, que está em branco aqui nesse esquema, tudo é responsável, a drenagem linfática é responsável pelo ducto torácico, tá certo? Pelo ducto torácico. Então é uma grande quantidade de linfa que ele carrega. E veja, pessoal, o ducto torácico está aqui, ó, em verdinho, tá certo? Nesse esquema aqui. Ele geralmente vem aqui no abdômen, tórax, faz uma voltinha e ele vai se inserir justamente na bifurcação ali, né? Ou na junção, vamos colocar assim, da jugular interna com a subclave. Ele geralmente se insere nessa junção. Tá aí, representada para vocês, tá? E essa junção aqui, esse local, é um local que frequentemente a gente mexe, né? Veja, a gente está acima da clavícula aqui, frequentemente a gente mexe no esvaziamento cervical, por exemplo, nessa região aqui baixa do pescoço. Às vezes, ó, ele está bem aqui, geralmente aqui no nível 4, né, aqui embaixo, junto ao esternocleidomastoideu. Às vezes ele também dá uma voltinha e pode se aparecer, se insinuar no nível 5B, aqui embaixo. Ou veja, como esse está fazendo, ele vem aqui do lado da traqueia, ó, passando às vezes até na frente da traqueia, no nível 6 aqui embaixo, tá certo? Então veja, ducto torácico a gente pode encontrar nos níveis 4, 5, 6. 5B baixo, né? Mas a gente pode encontrar no 4, 5 e 6, o ducto torácico. E veja, pessoal, ele tem se ele é lesado, ele não faz que nem veia, que nem artéria, que tem plaqueta, coagula e para. Muitas vezes ele fica drenando e não tem uma linfostasia, tá certo? Como tem a hemostasia, tá certo? Então, às vezes ele fica drenando lá. É muito comum no tórax, né? Vocês vão ver com o Exerval, por exemplo, fístula quilotórax, né? Fístula quilose, etc. É a mesma coisa, só que acontece no pescoço. Essa aqui é uma paciente, veja, que tinha um câncer de glândula salivar, foi submetida a um esvaziamento cervical aqui à esquerda. Você consegue ver aqui a incisão do esvaziamento cervical e ela evoluiu com esse abaulamento que não doía, não tinha inflamação, nada disso. E aqui desse lado sou eu, camelando no meu R3, né? No final de semana, todo mundo tranquilão lá, eu também já camelei na vida, vocês daqui a pouco vão camelar mais ainda também, se der certo, né? A gente sempre quer isso, né? A gente sempre gosta de camelar, gosta de levar nas costas, né? Isso aí é impressionante da nossa formação, né? Mas aqui sou eu, camelando, no R3, tá certo? No final de semana. Fui fazer a punção diagnóstica, saiu isso daqui. Saiu leitoso, um líquido leitoso desse abaulamento do pescoço. Veja, aqui estão os frasquinhos dessa mesma paciente. Os frasquinhos, líquido leitoso. O que é isso? Isso é linfa, isso é uma fístula linfática. É um saco de resolver isso aqui, tá, pessoal? Não é tão fácil. De novo, não tem linfostasia, não existe isso. Você precisa fazer curativo compressivo, às vezes o paciente precisa ficar em jejum, fazer nutrição parenteral. É muito chato, tá bom? É muito chato, tá? Muitas vezes usa até vasoconstritor esplâncnico, tipo octreotide, algo assim, tá bom? E não é tão tranquilo. Abre aí, acha a fístula e dá um ponto, ou liga a fístula. Não é tão fácil. Quando isso já aconteceu, isso aí fica um pastite ali no pescoço e você não consegue achar. É chato. Resolve? Resolve, tá bom? Isso aqui resolve. Essa paciente resolveu, ficou ótima, mas demora um pouquinho e é chato de resolver. Vamos voltar à nossa questão lá. Veja, em relação à fístula linfática no pós-operatório, podemos afirmar que, vamos de baixo para cima, o ducto torácico não está em risco na dissecção do compartimento central? Vimos que sim, né? Às vezes ele faz aquela voltinha anterior ali no nível 6 e está em risco sim. Letra C, não é uma complicação considerada importante, pois o fechamento espontâneo da fístula
é precoce. Falei para vocês e provei que não é, tá bom? É bem chato. Letra B, o local de maior risco de lesão do ducto linfático é no nível 5A, 5A alto. Não, né? É no 5B, 4 até mesmo nível 6, tá certo? Nível 5A, que está aqui em cima, geralmente não aparece ducto torácico. Sobra a letra A, né, pessoal? É uma complicação mais frequente em cirurgias do lado esquerdo do pescoço. Eu falo isso porque poucas coisas na cabeça e pescoço têm lateralidade. A maioria delas é simétrico, né? Inclusive ajuda bastante a gente isso. Agora, quando falarem para vocês de lateralidade, na hora vocês precisam pensar, não é que sempre vai ser resposta, mas vocês precisam considerar a questão de fístula linfática, tá certo? Porque o ducto torácico está à esquerda, tá bom? Então, letra A é o nosso gabarito. E aí sim, como é que a gente pode começar a entender os esvaziamentos cervicais propriamente ditos? A gente consegue classificar os esvaziamentos cervicais de algumas maneiras, tá certo? Com relação à sua indicação, quando a gente indica o esvaziamento cervical, e com relação à sua extensão, quanto que a gente tira de linfonodo, tá bom? Com relação à indicação, quando a gente indica, a gente pode subdividir em duas. Veja, ele pode ser terapêutico ou eletivo. Qual que é a diferença? Quando a gente faz um esvaziamento terapêutico, a gente está indicando o tratamento de lesões metastáticas que a gente já conseguiu diagnosticar, que a gente já conseguiu detectar. Então veja, o paciente que tem um câncer de qualquer lugar e tem um linfonodo comprometido no pescoço, uma metástase linfonodal no pescoço, uma evidência pré-operatória de metástase cervical, a gente vai fazer o esvaziamento cervical de indicação terapêutica, tratar aquela metástase, tá certo? Por outro lado, veja, a gente tem um paciente que tem um câncer, por exemplo, e ele não tem linfonodo no pescoço. É chamado de clinicamente N0, né? CN0. O estadiamento clínico N de linfonodo 0, que não tem linfonodo no pescoço. Clinicamente negativo. Você palpou, não tem nada. Clínico também pode ser imagem, tá certo? Você fez uma tomografia do pescoço, não mostrou linfonodomegalia. O clínico é não cirúrgico, é isso. Então pode ser clínico, pode ser por palpação, exame físico, imagem. Não achou nenhuma metástase linfonodal. Mas você sabe que dependendo do tumor, o tumor primário, por exemplo, às vezes é muito agressivo. Ele muitas vezes tem chance de aqueles que têm chance de mais de 20% de ter uma metástase oculta, ou ter uma metástase microscópica, ou micrometástase muito elevada, a gente faz o esvaziamento eletivo. Veja, um tumor de boca, por exemplo, muito grande, a gente sabe que possivelmente ele vai ter mais de 20% de chance de emitir metástase microscópica para esses linfonodos. A gente não detecta, mas existe uma chance alta delas existirem. Se existe essa chance, a gente pode lançar mão do esvaziamento eletivo. Muita gente chama de profilático. É um termo que não é exatamente isso, né? Até porque se tiver metástase microscópica, veja, não é profilático, você já está tratando também. Mas é quando a gente não consegue detectar macroscopicamente, palpando ou com imagem esses linfonodos. A gente faz um esvaziamento eletivo, tá bom? A gente já vai ver quando a gente coloca cada um deles. E com relação à extensão, a extensão o que é? É com relação ao quanto que a gente vai tirar de linfonodo. A gente tem o esvaziamento radical, que foi o primeiro descrito, o primeiro proposto, radical modificado, seletivo e estendido. Vamos ver cada um deles para vocês entenderem melhor o que são, né? O primeiro deles é o esvaziamento radical. Esses esvaziamentos, pessoal, já fazendo um adendo para vocês, que muita gente me pergunta isso. A gente frequentemente não inclui o nível 6, aquele nível central, tá bom? Por quê? Porque esses esvaziamentos eles foram propostos inicialmente para tumores de mucosa do trato digestivo superior, para seca de mucosa, que dão metástases principalmente do nível 1 ao 5, dificilmente dá para o nível 6. Então eles foram desenvolvidos dos níveis 1 a 5, tá certo? E não para o nível 6. O nível 6 geralmente fica de fora dessa classificação, tá bom? O nível 6 foi incorporado muito depois, mas a gente ainda usa dessa maneira. Por isso que a gente não fala do nível 6. Então veja, o esvaziamento radical, pessoal, o esvaziamento cervical radical é a ressecção dos níveis de 1 até 5, além de 3 estruturas não linfáticas. A gente tira os linfonodos, aqui a gordurinha, o linfonodo de 1 a 5, mais o esternocleidomastoideu, arranca fora o esternocleido, a veia jugular interna, arranca fora a jugular interna, e o nervo acessório, pessoal, o nervo acessório vai junto para o balde também. Veja, é um esvaziamento bastante agressivo. Essa aqui é uma foto de um esvaziamento cervical radical. Veja que é um pescoço totalmente esvaziado. A gente não consegue ver gordura, nada aqui. A gente vê a musculatura, o que sobrou. A gente vê a carótida aqui, até um pouco atrás dela o fago, tá bom? E só, a gente não vê mais nada, tá certo? Isso aqui é o campo cirúrgico de um esvaziamento cervical radical. Aí foi passando
o tempo, a taxa de cura era ótima, né, com esse esvaziamento, né? Mas aí os cirurgiões foram pensando, será que eu preciso dar tudo isso, oferecer tudo isso para o meu paciente? Será que algo pouco menos agressivo já não seria suficiente também? Veja, dessas 3 estruturas não linfáticas que são retiradas, sem dúvida nenhuma, o acessório é muito mais mórbido, pessoal. A jugular, a gente tem outras, a gente tem a jugular interna do outro lado, tem a jugular externa, tem a jugular anterior, tem outras veias occipitais, tem outras veias que drenam o sangue da cabeça. A gente consegue viver sem jugular, tá bom? Veja, o esternocleidomastoideu também dá um pouco de sequela, ok? Tudo dá sequela, mas a gente também consegue depois, com fisioterapia, etc., restabelecer a função com outro grupo muscular. Mas o acessório não, pessoal, o acessório é muito mórbido, tá certo? E aí se desenvolveu o esvaziamento cervical radical modificado, no qual você continua esvaziando os 5 níveis, tá bom? 5 níveis aqui, do 1 ao 5, e você consegue, mas com esse aqui você preserva pelo menos uma daquelas 3 estruturas. Veja, pelo menos, tá bom? Geralmente a gente preserva as 3, tá bom? Geralmente as 3 são preservadas. A gente só tira a gordura e linfonodo dessa região. Deixa o esternocleido, jugular e acessório. E veja, esse aqui, pessoal, radical modificado, se provou ser muito bom como um esvaziamento cervical terapêutico. Lembra? Quando a gente já tinha evidência de metástase. É por isso que hoje o esvaziamento cervical radical modificado geralmente é o esvaziamento cervical terapêutico de escolha para SEC de cabeça e pescoço. Pô, tem um SEC de cabeça e pescoço, SEC de mucosa, de boca, de faringe, de laringe, com o linfonodo cervical. A gente vai fazer tratamento cirúrgico, um linfonodo metastático, a gente faz qual? Radical modificado, tá bom? E a gente vai treinar isso na aula de SEC, vocês vão ver, vou repetir isso para vocês na aula de SEC. Mas isso já fica sedimentado. Quer ver a imagem? Esse daqui é o campo cirúrgico de um esvaziamento cervical radical modificado. Quem já teve a oportunidade de entrar vai atestar o que eu estou falando aqui. É um tesão fazer esse negócio aqui, é um tesão de fazer, é um tesão de ver isso daqui. Parece o livro de anatomia aberto na sua frente, tá certo? Você tira a gordura, tudo aquilo que fica meio gosmento lá no pescoço, tira tudo aquilo, cara, você vê músculo, você vê veia, você vê artéria, nervo, tudo bem dissecado assim, é um tesão de ver, é lindíssimo de ver isso daqui, tá bom? É por isso que a nossa especialidade é uma especialidade abençoada, tá certo? Isso daqui é um esvaziamento cervical radical modificado, tá bom? Se você não teve oportunidade, tá passeando no hospital lá sem fazer muito, tá? Um tempinho, viu que vai ter uma cirurgia de cabeça e pescoço que vai rolar um esvaziamento? Cara, dá uma olhada porque vale muito a pena. É muito legal, muito bonito. Muita gente, inclusive, escolheu cabeça e pescoço depois que entrou num esvaziamento cervical. Maravilha? Prosseguindo, pessoal, a gente tem também os esvaziamentos seletivos. Lembra? Radical, radical modificado, está baixando mais. Baixando mais. A gente consegue fazer um pouco menos até do que isso. São os esvaziamentos seletivos. O que consiste em esvaziamento seletivo? É quando a gente poupa pelo menos um dos 5 níveis do compartimento posterolateral. Daqueles 5 níveis que eu falei, se a gente poupar pelo menos um, a gente já está fazendo um esvaziamento seletivo, ou seja, a gente selecionou quais níveis a gente vai querer mexer. Baseado em quê? Baseado na rede de drenagem da área que a gente está lidando. É um câncer de boca, por exemplo, a gente vai em cima da área de drenagem mais comumente encontrada para câncer de boca. A mucosa da boca geralmente drena para níveis 1, 2 e 3. Um exemplo. Vou falar para vocês disso também. Esse esvaziamento, pessoal, como ele é seletivo, ele é um pouco menor, ele não é tão extenso assim, ele é geralmente empregado para esvaziamentos eletivos. Ou seja, esvaziamentos eletivos, daqueles que a gente não tem evidência de metástase clinicamente identificável, mas que existe a possibilidade de metástase microscópica, geralmente eles são feitos de forma seletiva, tá bom? Aí fica tranquilo de entender. A gente tem vários deles, lógico, seletivos, é como uma análise combinatória, né? Mas a gente tem alguns principais, tá bom? Eu vou deixar esses 3, eu vou falar esses 3 para vocês agora. O primeiro deles é o central. Eu deixei aqui com uma ressalva, né, pessoal? Um ponto de interrogação. Por quê? Porque eu falei para vocês que o nível 6 ele não entra nessa nossa classificação. Mas existe o esvaziamento central, também chamado de recorrencial, porque a gente vê o nervo laringeu recorrente no nível 6, né? Existe esse esvaziamento que é só retirada dos linfonodos do compartimento central, tá bom? Eu deixo para vocês terem essa noção, mas com essa ressalva, tá certo? O que seria? Seriam os linfonodos, veja, paratraqueais, pré-laríngeos, pré-traqueais também. Geralmente feito para... A grande indicação dele é carcinoma avançado de tireoide, tá certo? A gente tira os linfonodos dessa região central do pescoço. Lógico, nervo laringeu inferior
E as paratireoides são as estruturas que mais têm risco de lesão. Esse aqui é uma foto do campo operatório. Aqui é a traqueia, o músculo cricotireoideu aqui em cima. Aqui é onde estaria a tireoide, já foi retirada a tireoide, era um câncer de tireoide que foi esvaziado, tirou a tireoide. Você consegue ver, aqui é esse macarrãozinho, esse miojinho aqui, nervo laringeu inferior, tá certo? A gente ainda até consegue ver paratireoides aqui do lado da carótida, veja, ficou tudo vazio, você consegue ver todas as estruturas do pescoço, musculares, nervosas, órgãos mesmo, tipo a traqueia. Muitas vezes aqui atrás a gente consegue ver até o esôfago depois do esvaziamento recorrencial, tá bom? Próximo, esse daqui é batata, tá bom? Júgulo carotídeo lateral. Esse júgulo carotídeo, pessoal, é daquelas cadeias, lembra? Até numa questão até já tinha abordado ele. É o esvaziamento também chamado esvaziamento lateral, é o apelido dele, porque a gente tira as cadeias laterais. 2, 3 e 4, perdão. Cadeias laterais 2, 3 e 4. Júgulo carotídeo alta, média e baixa, tá certo? Geralmente é empregado o esvaziamento eletivo, veja, seletivo, eletivo, de laringe, câncer de laringe, tá bom? A gente tira esses linfonodos ao redor. Muita lesão vascular pode acontecer aqui, né? A gente tem vasos importantes aqui, lesões nervosas. E veja, do lado esquerdo aqui embaixo, aquela fístula, né? Essa aqui é uma paciente também, uma paciente que eu operei no meu R4, foi uma laringectomia total com esvaziamento cervical lateral, bilateral dos dois lados. Aqui a gente consegue ver, tá vendo? Ó, pessoal, aqui reparado do lado está o esternocleidomastoideu. Aqui em cima a gente está vendo a faringe aberta. Aqui embaixo entrando o tubo onde está a traqueia. O que estava aqui no meio? O que tem entre traqueia e faringe? A laringe. Cadê a laringe? Tá já com o patologista, né? Aqui já tá com ela retirada. A gente já fez a laringectomia total nessa paciente aqui, tá bom? Fez a laringectomia total e a gente consegue ver, ó, veja, os vasos do pescoço de um lado, de outro, veja jugular, a artéria tá aqui, a artéria carótida. Então, tudo peladão no compartimento lateral do pescoço. Por isso chama esvaziamento lateral. O próximo, que é um dos mais comuns feitos, tá bom? Que é o supraomoioideu, tá certo? É o seletivo chamado de supraomoioideu. Esse esvaziamento, ele retira os níveis 1, 2 e 3 apenas, tá certo? 1, 2 e 3. Muitas vezes também a glândula submandibular. Mas o fato é 1, 2 e 3. Quando que a gente faz câncer de boca, é a grande indicação. Quando a gente faz esvaziamento cervical eletivo para câncer de boca, a gente geralmente faz o seletivo supraomoioideu. Por quê? Lembra que eu falei 1, 2 e 3 é a região de preferência de drenagem linfática para a boca, tá bom? Então a gente geralmente faz esse esvaziamento. E tá aqui, ó, a fotinho dele. E olha que legal, essa foto ela é didática por uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um músculo homoioideu que separa o 3 do 4? Tá aqui, ó, o músculo homoioideu. Ele tá aqui, pessoal, o 3 do 4. A gente quer tirar o 1, 2 e o 3, a gente não quer ir para o 4, né, nesse esvaziamento. Então veja, a gente encontrou o homoioideu aqui, eu sei que daqui para cima é onde eu vou limpar, tá certo? Eu vou limpar isso aqui para cima. Aqui para baixo, veja, ainda está colado no músculo, eu nem mexi. A gente limpa daqui para cima. É um reparo cirúrgico para a gente separar o 3 do 4, tá bom? Esse é o campo operatório do esvaziamento supraomoioideu. E por fim, existe o estendido. Hoje ele é bem pouco realizado, mas existe. Ele é igual ao radical, aquilo que a gente falou do radical, que é aquele tiro de bazuca, mais linfáticos adicionais, ou então até mesmo estruturas não linfáticas. Quando a gente precisa tirar, além dos 5 níveis, daquelas 3 estruturas não linfáticas, tirar mais alguma coisa, pele, enfim, músculos adicionais, a gente chama de esvaziamento cervical estendido, tá bom? Mas é algo bem tranquilo para vocês pegarem. Questãozinha, IANSP de 2022. Esvaziamentos cervicais utilizados no tratamento das metástases cervicais de SEC da via digestiva superior podem ser classificados como completos ou seletivos, tá certo? Aqui os completos ele quer dizer radical, também é um sinônimo. O completo que é tudo, né? Todos os níveis. Então, completos ou seletivos, radicais ou seletivos, tá bom? Existe até mais, a gente viu que tem até subdivisões, mas tudo bem. Em um esvaziamento cervical radical ou completo, são removidos os níveis linfonodais quais? Pessoal, a gente já viu, lembra? De novo, nosso esqueminha aqui, níveis 1 a 5, né, pessoal? 1, 2, 3, 4 e 5. O 6 não faz parte, cuidado com essa pegadinha, né? O 6 não faz parte daquela nossa classificação. Então, gabarito, letra D de dado. Próxima, USP de 2023, quentíssima, acabou de sair do forno. Homem, 60 anos, um carcinoma de borda anterolateral da língua, tá certo? Um câncer de boca, homem com câncer de boca e metástase linfonodal cervical, tá certo? Metástase em linfonodo. No intraoperatório, cadê? No intraoperatório identificados linfonodos suspeitos na região submentoniana, aqui embaixo do mento, abaulando os músculos miloioides, loja submandibular à direita. Submentoniana, 1A, lembra? Submandibular, 1B.
na junção entre a veia jugular interna direita e o nervo espinhal acessório. Aqui em cima, pessoal, entre a veia jugular e o espinhal, nível 2, aqui em cima. Nível 2. E lembra que o espinhal separa A em B, ou seja, nível 2. A e B, muitas vezes, tá certo? Entre a veia jugular interna e o espinhal acessório, entre o ióide e a cartilagem cricóidea à direita, entre o ióide e a cartilagem cricóidea à direita, ou seja, entre aqueles dois separos horizontais. Nível 3, lembra? Nível 3 no andar do meio. E em borda posterior do esternocleidomastoideu à direita, logo acima do osso da clavícula, ou seja, aqui embaixo, no nível 5, 5B, tá certo? É isso que ele queria que você identificasse. Com relação aos separos anatômicos e ao caso citado, selecione a alternativa correta. Os separos anatômicos para o limite inferior do nível 3 pode ser tanto o músculo homoioideu, lembra, separa o nível 3 do 4, como o plano da cartilagem cricóide, a relação cirúrgica, né, plano cirúrgico e anatômico. Tá aí, muito fácil, questão da USP aí, letra A é o nosso gabarito. Vamos ver o resto. Reparo anatômico para o limite superior do esvaziamento cervical é o ventre anterior do digástrio. Anterior do digástrico, pessoal, separa o nível 1A do 1B, né? O limite superior é a borda aqui da mandíbula, tá certo? Ele chega até a mandíbula, então letra B está errado. O paciente apresenta linfonodo suspeito nos níveis 1, 2, 4 e 5 à direita e 1B à esquerda. Primeiro que não tem nada à esquerda, mas veja, ele tem no nível 1, ele tem no nível 2, ele tem no nível 3 e 5, ele não tem no nível 4. Posterior à borda do esternocleido, a borda posterior é nível 5, né? Lembra? Ele tem no nível 5B. Então, letra C, errada. O estadiamento do pescoço é N2A. A gente não tem como falar isso agora com essa questão e também nem se preocupa com o estadiamento, tá certo? A gente vai falar isso na hora que a gente for falar de SEC, de trato digestivo superior, tá bom? Não esquenta a cabeça com a letra D. Ela tá errada, mas não esquenta a cabeça com ela agora. Outra questãozinha, vamos lá. USP 2023, é a mesma questão, na verdade, né? Ele só pergunta, quanto ao esvaziamento cervical realizado, assinale a alternativa correta. Pessoal, qual que foi o esvaziamento cervical que a gente realizou? Foi seletivo? Foi o quê? Veja, ele tinha metástase linfonodal identificável, ele explorou todos os níveis cervicais. Quando ele faz isso, explora todos os níveis cervicais e faz esvaziamento terapêutico, geralmente ele emprega qual que foi o da questão, o esvaziamento cervical realizado foi o radical modificado à direita. Ele tirou as metástases à direita, linfonodos doentes à direita, esvaziamento cervical radical modificado à direita. Aí fica tranquilo de responder, tá bom? Próxima questão. USP 2021, acerca dos esvaziamentos. Por favor, assinar a alternativa correta. Vamos de baixo para cima, pessoal. Os esvaziamentos linfonodais cervicais eletivos devem sempre abranger os 8 níveis. Veja, duas coisas erradas. Primeiro que a gente não tem 8 níveis. A gente pode até forçar a barra e dizer que tem 7. Mas a priori são 6, né? Mas a gente não tem 8, não tem. E veja, seletivo, pessoal, é quando a gente poupa pelo menos um nível, né? Então a gente não tem que abranger todos. Quando a gente abrange todos, a gente está falando de radical e não de seletivo, tá bom? Letra C, o esvaziamento linfonodal cervical radical modificado do tipo 3 implica na conservação do plexo cervical superficial, da alça cervical e da artéria cervical transversa. Uma besteira. O radical modificado ele até pode ser dividido. É um preciosismo, tá, galera? Tipo 1, 2 e 3. Tipo 1 é quando preserva uma estrutura, tipo 2, duas estruturas e tipo 3, três estruturas. Mas não importa isso para vocês. O fato é que quando a gente tem o esvaziamento cervical radical modificado, a gente preserva o quê? Esternocleidomastoideu, até a veia jugular interna e o nervo acessório. Então não tem nada de alça cervical, artéria cervical transversa, tá bom? Então às vezes eles rodam, inclusive, no esvaziamento. Letra B, os esvaziamentos linfonodais cervicais seletivos radicais estendidos. Galera, aqui fez uma puta numa salada, né? Não existe isso que ele falou. Tá errado daí, não vou nem continuar a ler essa questão. Aí já tá errado, ele misturou conceitos, indicação com extensão, nada a ver. Sobra a letra A. Uma conduta aconselhável no pescoço N2C seria um esvaziamento linfonodal cervical bilateral. Essa questão aqui, galera, é uma questão que está correta. Essa letra está correta e eu não vou explicar ela para você agora porque eu vou deixar você com a pulga atrás da orelha para entender o porquê que isso está correto na aula que nós formos falar de SEC, de carcinoma espinocelular do trato aerodigestivo superior, tá bom? Que é onde a gente vai usar justamente esse conhecimento de esvaziamento cervical, tá bom? A gente vai falar disso, você vai entender e vai saber por que essa questão está correta. É só um gostinho para você, tá certo? Povo, mais uma conversa nossa aí de CCP se encerra, com a especialidade mais linda, vocês viram, eu provei para vocês, que a gente tem das especialidades cirúrgicas, tá bom? De novo, treinem com as questões, vocês vão ver questão de esvaziamento cervical. Elas até existem, mas em pouca proporção, mas com certeza esses ensinamentos, esses
conhecimentos que você teve hoje, esvaziamento cervical, vão ser fundamentais para responder questões de diversos outros tumores malignos, diversas outras localidades, tireoide, SEC de mucosa, de glândula salivar, vocês vão aplicar nas aulas que a gente ainda vai ter, tá bom? Respira aí, faz a sua sedimentação do conteúdo, que vai ser muito boa essa aula para você lá no futuro. Valeu? Beleza? Grande abraço a todos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado aí esse nosso primeiro contato com a CCP, tá bom? Agora que você já sabe manejar um caroço no pescoço, tá certo? Eu vou deixar aqui o meu convite para o último dia da Semana HIT, que vai ser com a chefia, tá certo? Os chefes vão dar uma aula para vocês bem legal, vai ser uma conversa muito bacana de dicas aí de como vocês vão conseguir melhorar e fazer cada vez mais os seus estudos aí para o seu grande sonho, que é a aprovação na prova de residência no final do ano, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço a todos.